Fala, meus amigos, como que vocês estão? Espero que bem. Meus amigos, saiu uma versão nova da Dudu Launcher. Então aqui eu vou apresentar para vocês minha versão, tá bom? Que eu tô usando aí há muito tempo, né? Como vocês sabem, né? Então aqui tá funcionando tudo certinho. Mas eu vou instalar aqui com vocês a versão nova aí, porque mudou bastante coisa. Então aí a gente consegue aí já definir com vocês tudo que mudou, se mudou para melhor, se vocês vão poder pegar essa versão aqui e instalar nos seus carros, tá ok? Então acompanhe com o vídeo aí, eu vou explicando aqui passo a passo. Pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, tá? Porque eu vou instalar ela aqui com vocês e vou explicando aí menu por menu para deixar um vídeo mais dinâmico aí para vocês estar entendendo de uma vez a Dudu Launcher, tá ok? Então eu já baixei ela aqui, tá aqui ó, no meu Telegram, já baixei por aqui, né? E vamos instalar ela aqui para ver qual a diferença, né, que vai ter aí, porque teve uma mudança muito grande aí, tá ok? Então a gente já dá só instalar, né? Ela vai instalar em cima, tá bom? Não desinstalei, ela vai pegar tudo meus arquivos antigos, tá? Então vamos esperar ela carregar aqui e vamos dar um concluído. Bom, ela já abriu direto aqui, tá bom? Então vamos esperar aguardar aí. Pode ser que ela faça o reconhecimento do carro aí, a primeira vez que abre, né? Então demora um pouquinho mesmo, tá bom? Então, tá abrindo aqui, pessoal. Deixa ele carregar aqui. E aparentemente, tá? Nossa versão aqui está tudo normal, tá bom? Vamos ver se aqui tá. Ela foi para português do Brasil, tá bom? Algumas coisas, ó. A gente só espera, né, que ela continue marcando aqui a quilometragem, o nosso gráfico e tudo mais, tá ok? Vamos lá em menu e vamos fazer toda a configuração, ó. Aqui já dá para ver que mudou bastante coisa. Então vou acompanhando aqui, vai acompanhando comigo aí também para vocês, né? Que vai ter bastante coisa aqui, ó, tem bastante menu. Vamos passar rapidinho aqui, né? E depois eu vou explicar um passo a passo aí para vocês. Então mudou bastante aqui os ícones, os temas, né? A parte de conexões aqui, ó. Mais interações aqui com o carro, né? E aqui a versão que está. Vamos verificar se tem. Então já está na última versão, né? Então aqui a gente vai passar agora com vocês aqui toda a parte de um por um para você estar entendendo essa nova versão aqui, tá bom? Então em conta aqui ele vai pedir a sessão aí, como a gente está com a parte free, a gente vai cancelar, né? Vamos voltar. Então vamos aqui no menu BYD, tá? Aqui no BYD a gente tem vários, né? Eletricidade, híbrido, ele vai pedir para trocar, né? Vamos descer e só combustível, né? Então, se você hoje tem um carro só combustível, já dá para você fazer toda essa mudança direto aqui. Então, aqui em configurações básicas, pessoal, a gente vem entrar, né? E aqui ele fala, né? O carro original do ambiente acorda. É que quando você liga o carro, né? Se ele já quer inicializar automático. Aqui no meu eu já deixo automático, né? Permite que o Dudu opere janela? Isso aqui é a janela do seu carro, tá? Então, o que ele fala aqui? Ele vai pedir para confirmar aqui se você quer que ele opere suas janelas. Alguns carros da BYD é controlado pela Dudu Launcher, tá? Então, aqui a gente vai deixar só confirmar e vamos ver se vai funcionar de novo aqui, porque antes não funcionava, tá? E aqui nessa última aqui é para operar as portas, tá? Então, vamos colocar também. Pode ser que não funcione, né? Mas pode ser que funcione. Embaixo, configurações avançadas, tá? Inicialização bem sucedida, que é a parte do ODB e tudo mais, né? Então, se a gente vem aqui, ele já fala que já deu ok, né? E se a gente vai vir aqui, ele vai pedir para reiniciar e tudo mais, né? Então, vamos deixar ele aqui. Isso aqui tem lá explicando no primeiro passo a passo, né? Vamos aqui, saúde da bateria. Ele tá falando aí, ó, qual a saúde da bateria hoje, a voltagem que está a bateria, a temperatura mínima e massa, o consumo total, né? E o consumo médio a cada 100 km, tá bom? Correção de informações.
Aqui é algumas informações aí que ele vai atualizar tempos em tempos, né? Então aqui ele fala correção de 10 vezes a tela da energia, a gente já deixa atualizado, né? Correção das informações do interruptor da janela, vamos deixar habilitado, porque ele vai ler como que está a janela e tudo mais, né? O que seria aqui então, ó, Low Version Hatch Unit Compatible, seria os bancos aquecidos, também não tenho, tá bom? Então vamos reiniciar aqui, eles vai sempre pedir para reinicializar e tudo mais, né? Eu vou até tirar aqui o mapas para ele não ficar abrindo toda hora, apesar que ele abriu bem rapidinho aqui, tá? Deixa eu tirar aqui, eu já volto. Então aqui, pessoal, eu já reiniciei aqui para vocês rapidinho, tá? Então caí nessa tela, esse papel de parede aqui foi eu que fiz, eu tiro essa foto aqui perto de casa mesmo, tá? Então é meu carro, é um papel de parede que eu gosto muito de tirar alguns carros que eu tenho, então fica bem legal. Se vocês quiserem, depois a gente compartilha aí com os membros, tá ok? Então vamos voltar lá onde a gente parou, né? Em BioID. Correção das informações. Então aqui, compatibilidade do Dolphin, né? Então a gente já deixa. Então aqui em animação de ambiente de trabalho, pessoal, o que vai ter, tá? Animação das setas, né? Que a gente faz aqui, ó. Tá apitando aqui. E aqui embaixo, ó, a animação de seleção. Se eu pisar aqui, a profundidade do acelerador. Então deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, se eu tiver com o carro andando, ele vai subir uma barra na lateral aqui. E eu não gosto, tá? Então eu já deixo aqui não selecionado, tá bom? Melhorias de 360. Então aqui tem toda a opçãozinha, né? Ó, depuração, tudo ali que o pessoal, quando instala, vem aqui, você desmarca essa opção. Um pop-up rápido seria aquela parte do ar-condicionado, né? Controle personalizado, todo aí você seleciona, né? Aquecimento aqui dos bancos, então a gente não tem. E ventilação e aquecimento. Então a gente deixa aí desabilitado, tá? Aquecimento dos bancos eu não tenho, então vou deixar tudo fechado aqui, tá ok? Então vou voltar mais um. A ligação original do carro, né? Do automóvel. Então aqui tem todas essas opções, né? Sim, tá sincronizado com a luz do ambiente. Então eu deixo tudo isso aqui desse jeito. Ferramentas ODB, tá? O estado que tá bem ligado, né? Foi concluído. Develop Options, né? Foi habilitado com êxito. Permissão do ambiente de trabalho, dá permissões. Então aqui já foi. Aqui é só para você dar toda a permissão que eles vão precisar aí, tá? E aqui tem o sistema, tá? Ó, ocultar a barra de navegação, exibir a barra de navegação, estado do D-Link carregado, tá? E permissões necessárias para acessar o D-Link. Todas as permissões foram obtidas, tá? Então esse aqui é um menuzinho rápido aí, não mudou nada do que estava, somente foi reagrupado aí os ícones, tá bom? Em Launcher também ele não deve ter mudado nada, somente os menus, tá? Essa atualização aqui é mais os menus, tá bom? Então eu vou repassar aqui mais ou menos um por um com vocês aí, vocês acompanhem aí. Modo de ambiente de trabalho, tá bom? Então o que tem? A gente tem o normal, o modo minimalista, né? Que a gente sempre usa aí de vez em quando, né? E agora a gente tem um novo modo aqui, tá? Que é o mapas mais o modo aqui. Então eu vou abrir um por um aqui só para vocês tá vendo, tá? Então a gente tem que reiniciar ela. Vamos aguardar aí. Então aqui ele já está carregando, tá? Então aqui ele carregou o mapas, tá? O Waze, né? Aqui tem a parte aqui. E aqui é os 3 opções, tá? Então aqui a gente é igual ao outro, tá? Selecionar app, a gente pode pôr, vamos pôr aqui os arquivos, né? Em si, né? Então fica os 3 aqui, tá? Configurações, né? Launcher. E eu gosto dessa aqui, né? Modo normal. Então vamos reiniciar aqui. Vamos voltar lá nas configurações, né, da Launcher ainda. Layout e Settings, a gente vem aqui naquela configuração, né? Se a gente quer a dock, o zoom ali, né? Quantos widgets a gente quer embaixo, se é a versão mini ou não, lado direito ou esquerdo, né? Então isso aqui não mudou, tá ok? Barra de estado, o que seria isso aqui? Seria aquela parte de cima, né? Informações do veículo, substituir o tempo,
tudo aquilo lá que a gente já passou, né? Na parte da instalação mesmo da do Launcher, né? Navbar seria a mesma coisa, tá? Ele vai pedir para logar, quer ver, ó? Ah lá, pediu para logar, né? Então ele vai mudar a navbar aqui de baixo. Então não vou entrar em mérito aqui. Definições dock, né? Então a gente não usa dock. Se eu pôr a dock aqui, só para vocês entenderem, né? Eu vou voltar aqui, ó. Então a dock ficou aqui na minha esquerda, tá bom, pessoal? Mas eu não uso, tá? Aí vai da configuração de cada um. Então eu deixo desabilitado aqui. Lançador. O que seria o lançador, pessoal? Seria para inicializar junto com o carro, né? Então aqui, ó. Atualmente é o lançador pré-definido? Sim, né? Eu uso ele sempre com a do Launcher, né? Ligou o carro, ele já liga. Então vamos voltar lá. E aqui tem forçar o eclã completo, né? Você vê que ele está em português, mas português Portugal, tá? Aqui, volante à direita, utilização do microfone, tudo mais, formato, né? Aqui, permissões, verificar tudo, verificar se atualizações e tudo mais, tá ok? É um passo a passo bem rapidinho aqui para vocês, tá? Tudo isso aqui eu estou explicando no vídeo de instalação da do Launcher. Então, se você tem alguma dúvida, volta nesse vídeo. Eu vou deixar no card aqui em cima, ó, e vou deixar na descrição do vídeo também, tá? O que é o widget? É os ajustes aqui de baixo, tá bom? Vamos ver se teve algum. Não teve nenhuma melhoria, tá? Então não mudou nada. Plugins. Também mesma coisa, tá bom, pessoal? Não mudou nada. E o PIP também não mudou nada, tá? Então tá tudo certinho aí como a gente já configurou. Papel de parede, mesma coisa, tá? E o modelo de carro 3D também não vai funcionar aqui pra gente. Neste caso aqui, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, modo diurno e noturno. Então aqui a gente tem temas pré-definidos de dia, temas pré-definido noturno. Então aqui o meu tá o mesmo, né? E aqui, ó, modo de condução de dia. Então aqui eu consigo fazer, ó, segue o brilho do sistema. Então eu deixo ele sempre com o brilho do sistema. Definições avançadas. Então aqui eu consigo colocar um brilho maior, ó. Aqui para vocês não vai estar aparecendo, mas aqui muda o brilho, tá bom? Device Connection. Aqui, pessoal, é a conexão que ele faz com o ADB, com o carro, né, para ler todo o sistema. Se ele tem algum outro conexão aí que ele lê por fora, né? Então aqui eu vou passar rapidinho, porque tá tudo certinho já, tá? Se você só está atualizando, ele vai buscar todas as informações que já estava aqui. Se não, você pega aqui esse vídeo, vai dando uma pausa e você vai deixando do jeito que está aqui o meu, tá? Então aqui, ó, Sync, né? Ele está linkado com o BioID, tá? Então aqui a gente nem precisa mexer. TPMS, ele também está ligado, né? Aqui você configura bar, PS, KPS e PSI, tá? Aqui uma pressão mínima que a do Launcher vai ler, uma pressão máxima, tá? E os sensores. HUD, o que seria isso, pessoal? Então seria aqui o espelhamento ali de um velocímetro no vidro, tá? Então a gente não tem. ADAS também a gente não tem nesse carro, tá? O ADB, então ele está ligado com o sistema, né? Então já está tudo certinho aqui, tá? Temperatura, então ele também não tem. Se a gente até por aqui, ó, não tem ligar com o carro, né? Então a gente deixa aí. Luz ambiente. Então meu carro aqui em si não tem as luzes, né, ambiente, mas o IAN tem, então você controla tudo aqui. LED display. O que seria isso, pessoal? Então aqui seria um display aí. Isso aqui é uma conexão nova que veio nessa versão aqui. Que tá até a figurinha aqui, ó. Você pode pôr um LED ali atrás, um display e configurar ele aqui, tá? Como a gente não tem, também não vai fazer efeito isso, a gente deixa aí, tá bom? Mais configurações. Então aqui, pessoal, é mais assim, configurações em si, né? De um modo geral também, né? Vou passar aqui rapidinho, tá? Gesto. Eu não uso gesto aqui, eu uso mais aplicação na tela mesmo, né? Então, para mim não tá fazendo diferença, né? Lembrete inteligente. Então aqui a gente vai entrar, mas assim não tem nada que mexer também, tá, pessoal?
senão vai confundir muito vocês. Toque auxiliar, ó, também a gente já deixa desabilitado. Interconexão com telemóvel, a gente também não precisa. Notificações do aplicativo, não precisa, tá? A gente deixa aqui. E centro de controle, então eu deixo aqui tudo fechado aqui, do jeito que está aqui, tá bom? Definições avançadas, tarefas, também não vai ter nenhuma. Atalho, também nenhum, tá? GPS, então aqui a gente configura se é quilômetro por hora ou milhas por hora, né? Atraso aqui e a velocidade aqui se a gente quer alguma correção de velocidade, tá? Então aqui eu já deixo tudo em 0% para ele, assim como o painel ele tá aqui, tá? Então, vamos voltar aqui. Modo do ecrã, né? Que seria a tela. Aqui ele vai deixar os cantos redondos. Então aí fica um pouco mais visível aí para vocês, tá bom? Vou deixar redondinho aqui, eu vou até deixar um pouco menos, né? Vamos deixar uns 13% aqui. Acho que ficou legal 13. Então vamos deixar ele aí. Laboratório, aqui seria mais uma depuração, né? Isso aqui eu não vou entrar em mérito, pessoal, porque isso aqui ele está envolvido com as funções do carro, tá? Eu tenho alguma coisa habilitada aqui, porém eu não quero passar isso aqui para vocês, porque se vocês mexerem, pode ser que depois os comandos do volante interfiram aqui e vocês ficam meio atrapalhados aí, tá? Então não vou entrar muito nesse mérito aqui. E programador também, tá bom? E aqui o About, tá? Então essa versão que está rodando. Eu acredito, tá? Eu vou trazer depois aqui no final do vídeo. Eu vou andar aí 1 ou 2 dias com o carro e eu vou trazer aqui para vocês que não vai funcionar isso aqui, tá bom, pessoal? Eu acredito que não. Então, se você, isso aqui é importante para saber o consumo médio, o consumo total, quilômetros percorridos, então fica aí até o final do vídeo que eu vou trazer depois o resumo para vocês, tá bom? E aqui ele vai, o PIP, né, normal, conforme a gente tá usando, né? O temas aqui, tudo normal, então. E eu vi aqui que a bússola também já não está funcionando, tá bom? Então aqui, provavelmente ele vai vir, não a versão mini, né? Que a gente tá todo acostumado aí, que funciona tudo. Mas sim a versão total, que algumas funções não funcionam. E também a parte aqui em português. Então, pessoal, aqui eu vou dar um pause aqui, tá? Eu vou voltar aqui 2, 3 dias para vocês, vai ser um estalar de dedos aqui, tá? Mas aí eu venho com o resumo aqui se está funcionando ou se não está funcionando, tá bom? E aí vocês escolhem qual é a melhor versão, tá? Provavelmente eu volte para a versão mini depois, porque estou fazendo esse vídeo aqui com as atualizações para vocês, né? Porém, para mim, eu prefiro a outra ainda, mesmo sendo em inglês, né? Ela funciona tudo certinho aí. Mas aqui é legal que tá mudando, o pessoal tá fazendo muita coisa legal aí, né? Aqui a gente escolhe os temas, né? Então tá fazendo muita coisa legal aqui. Então aqui se a gente vir em temas, né? Também mudou um pouquinho aqui, ó. Wallpaper, né? Barra de navegação. Aqui não vai mudar muito, né? O ícone, né? Tem os ícones da central aí. OSD, né? Que a gente tem aí no canal aí, tudo para vocês, né? E a área de download aqui, tá bom? Então, pessoal, a gente tá na versão total aqui. Tô dando uma volta com o carro aí, tá? Só para vocês verem que a bússola mesmo não funciona, tá bom? Mas a parte aqui da quilometragem, do consumo, parece estar funcionando, tá? Então aqui depois a gente vai verificar aí certinho, né? Se tá funcionando, tudo certinho. Mas parece que o gráfico aqui já tá sendo alterado e tudo mais. Então, se para você essa parte aí da bússola é irrelevante e prefere em português, eu acredito que essa versão seja muito boa para você, tá? Na volta aqui, eu vou passar rapidinho aqui a versão mini, né? Funcionando certinho. E depois eu chego em umas conclusões aí no final do vídeo, tá bom? Pessoal, aqui então a gente tá com a versão mini instalada, tá? Só para fazer um teste rapidinho para vocês aí. Pode ver aqui que tá tudo funcionando também, tá?
Aqui a bússola também já está com altitude, tudo certinho, né? E os gráficos aqui já estão começando a melhorar, tá bom? Você vai ver aqui que ele já está fazendo o gráfico aí. Então a diferença entre eles são essas mesmo, tá bom? Que tá em inglês, tá bom, pessoal? Então, se atentar aí. A versão mini não tem português e a versão total tem português. Então a diferença básica delas são, eu vou pôr aqui uma comparação entre elas, tá? A função mini funciona tudo, porém em inglês. A versão total não funciona a bússola e o relatório, porém é em português. Então, se for alguma coisa relevante ou não para vocês, vocês podem escolher aí, tá bom? Eu vou deixar na link da descrição aí os dois arquivos para você tá testando e abaixar aí. Então, pessoal, uma conclusão rápida aqui para vocês, tá? Eu estou aqui usando aqui, vou até abrir para vocês aqui. Para mim, eu deixei instalada a versão mini, tá ok? Então, tá aqui a versão mini, tá? Por que a versão mini? Porque para mim, inglês ou português não vai fazer diferença, mas ele funciona todos os gráficos aqui, tá bom? Então tá funcionando tudo certinho, né? Aqui a parte de bússola também tá funcionando. A parte aqui também do TPMS, tudo certinho. Então para mim aqui a Mini, ela é mais funcional do que a outra, tá? Essa parte dos ícones aqui, depois eu vou editar os ícones, vou deixar ele certinho aí para mim. Então, resumindo, tá? A versão mini para mim é mais completa, funciona tudo, tá tudo certinho aqui e eu vou continuar com ela, tá ok? Então aí escolham para vocês qual que é a melhor opção. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Tô deixando aí no card aí o link da instalação da do Launcher, né? Vai mudar algumas coisas aqui do menu, mas assim, em si é a mesma coisa, tá bom? E não esqueça aí de compartilhar com seus amigos. Para quem usa a do Launcher, né? Tem toda a parte aí. E deixa aí o seu comentário, se gostou, não gostou. E se você quiser alguma coisa mais específica aí, eu só vou pôr rapidinho aqui, tá? Só para vocês aí, um bônus aí para vocês, né? Eu tô desenvolvendo uma Launcher aqui própria, tá? Ela tá aqui em inglês, em chinês ainda, mas aqui eu vou alterar isso aqui, tá vendo? Eu já tô algumas funções em português aqui. É uma Launcher simples, tá? Ela muda a barra de baixo também, muda a barra de cima. E ela é compatível com a D-Link 5. Então fica mais simples aí na multimídia, né? Se você não gosta da versão normal aí da multimídia, tá bom? Então, brigadão, pessoal. E lembre-se, né? A gente tem o Valeu Demais aí também, se puder dar uma força. E se puder, se inscreve no canal aí para ajudar a gente, tá ok? Até mais, pessoal. Brigadão.